Viajar depois dos 65 pelo Brasil. Mais tempo, menos margem de erro. Viajar depois dos 65 pode ser uma das melhores fases da vida. Já não há horários a cumprir nem agendas alheias para respeitar. A viagem acontece no seu ritmo, com destinos escolhidos por prazer e com a liberdade de aproveitar o tempo que antes faltava. O Brasil, com sua diversidade de cidades, praias e culturas, é um destino ideal para viver essa etapa com calma. No entanto, os aeroportos brasileiros nem sempre são pensados para quem viaja devagar. Terminais grandes, controles rápidos, normas rígidas e uma logística voltada para a velocidade podem gerar confusão, especialmente para pessoas mais velhas ou para quem viaja acompanhando os pais. Em aeroportos como Guarulhos, Galeão ou Congonhas, os processos são eficientes, mas pouco pacientes. Se você não conhece certas regras não escritas, a viagem pode começar mal. Filas desnecessárias, gastos imprevistos, estresse físico e mental antes mesmo de embarcar. Muitos desses problemas não têm relação com a idade, mas com a falta de informação. Os aeroportos estão cheios de pequenas armadilhas silenciosas, e os viajantes mais velhos costumam ser os que mais sofrem com isso, mas também os que mais podem evitar. Nesta série de conselhos, vamos percorrer os segredos que quase ninguém explica sobre viajar pelos aeroportos do Brasil, especialmente pensados para pessoas mais velhas. São aprendizados reais, obtidos após anos viajando e acompanhando idosos em voos nacionais e internacionais. Conhecê-los pode economizar dinheiro, cansaço e muitas dores de cabeça. Segredo 10. Não conhecer as regras da bagagem de mão em voos dentro do Brasil. Um dos erros mais caros ao voar pelo Brasil tem relação com a bagagem de mão. Muitos viajantes acreditam que as normas são iguais para todas as companhias aéreas, mas no Brasil, cada empresa define suas próprias regras e as aplica com bastante rigor, especialmente em voos nacionais. Em aeroportos como Guarulhos, Congonhas, Galeão ou Confins, é comum ver passageiros surpresos na porta de embarque. O motivo quase sempre é o mesmo: uma mochila extra, uma bolsa pequena a mais, ou uma mala que excede minimamente as medidas permitidas. No Brasil, várias companhias aéreas permitem apenas uma bagagem de mão incluída na tarifa básica, e qualquer objeto adicional, mesmo que pareça pequeno, pode ser considerado bagagem extra. Em muitos casos, o controle não acontece no check-in, mas diretamente antes de entrar no avião. Quando o problema é identificado nesse momento, a única alternativa costuma ser pagar uma taxa elevada ou despachar a bagagem na hora. Esse tipo de situação afeta especialmente as pessoas mais velhas. Ter que reorganizar a mala, pagar de forma inesperada ou discutir na porta de embarque gera estresse e desgaste desnecessários, justamente antes do voo. A solução é simples, mas exige atenção. Antes de fazer as malas, é preciso verificar exatamente o que está incluído na passagem comprada: número de volumes, peso máximo e dimensões permitidas. Não basta ter usado a mesma mala em outras viagens, porque as regras podem mudar até mesmo dentro da mesma companhia aérea, de acordo com a tarifa. No Brasil, a bagagem de mão não admite interpretações. O que não cumpre as regras é cobrado. Conhecê-las com antecedência evita gastos imprevistos e torna o embarque muito mais tranquilo. Segredo 9. Chegar ao controle de segurança sem estratégia e perder tempo desnecessário. Nos aeroportos do Brasil, o controle de segurança funciona com um objetivo claro: rapidez. O problema aparece quando o passageiro chega sem preparação. Nesse momento, o que deveria ser um procedimento simples se transforma em uma situação estressante e caótica. Muitos viajantes avançam até a fila com tudo nos bolsos, líquidos mal organizados e dispositivos eletrônicos enterrados no fundo da bagagem. Quando chega a vez deles, são obrigados a parar, esvaziar os bolsos, retirar objetos e reorganizar tudo no meio do caminho. Enquanto isso, a fila se acumula e a pressão aumenta. Para as pessoas mais velhas, essa cena é particularmente desconfortável. A combinação de pressa, barulho e instruções rápidas gera nervosismo, o que leva a cometer erros simples que atrasam ainda mais o processo. A chave está em se antecipar antes de entrar na fila.
Você já deve saber quais objetos precisará retirar: líquidos, telefone celular, tablet ou computador portátil. Mantê-los organizados e de fácil acesso evita improvisações de última hora. A roupa também desempenha um papel importante. Peças sem metal desnecessário e calçados fáceis de tirar ajudam a passar pelo controle com mais fluidez. Embora no Brasil nem sempre seja exigido tirar os sapatos, estar preparado faz toda a diferença. O controle de segurança não deveria ser o momento mais tenso da viagem. Com uma estratégia simples e um pouco de preparação prévia, é possível passar rapidamente, sem contratempos e com a tranquilidade de começar o voo da melhor forma possível. Segredo 8. Saber pedir ajuda no aeroporto. Uma vantagem real no Brasil. Muitas pessoas chegam ao aeroporto convencidas de que tudo está fechado e decidido. O assento não muda, o embarque é rígido e qualquer problema deve ser aceito sem discussão. Na prática, nos aeroportos do Brasil existe mais margem de ajuda do que parece, especialmente para quem sabe como solicitá-la. O erro mais comum é reclamar ou exigir. Essa postura costuma gerar resistência. Em contrapartida, pedir ajuda com educação, explicando a situação de forma clara e tranquila, geralmente abre portas. O pessoal do aeroporto e das companhias aéreas no Brasil valoriza especialmente o tratamento respeitoso, sobretudo em momentos de alta pressão. Para as pessoas mais velhas, isso pode fazer uma diferença enorme. Solicitar um assento no corredor, prioridade de embarque ou assistência para percorrer longas distâncias não é um privilégio injustificado. É um direito reconhecido para passageiros com mobilidade reduzida, categoria na qual muitas pessoas idosas podem se incluir sem dificuldade. A forma de pedir é fundamental. Frases simples e diretas funcionam melhor do que explicações longas. Informar uma limitação física, um problema de saúde ou simplesmente a necessidade de mais conforto costuma gerar empatia e colaboração. Essa estratégia não funciona apenas com o pessoal do aeroporto. Ela também é eficaz com a tripulação do avião e com outros passageiros. Um pedido educado quase sempre recebe uma resposta melhor do que uma reclamação. No Brasil, muitos aeroportos oferecem serviços de assistência especial, mas eles devem ser solicitados com antecedência, ou pelo menos, comunicados com tempo. Saber que essa ajuda existe e saber como pedi-la corretamente pode transformar uma viagem difícil em uma experiência muito mais tranquila. Segredo 7. Pagar sem pensar no câmbio. Um erro frequente no Brasil. Viajar pelo Brasil pode ser enganoso em termos de gastos. Os preços costumam parecer acessíveis quando comparados rapidamente com outras moedas, e essa falsa sensação de barato leva muitos viajantes a perder o controle do orçamento sem perceber. O erro mais comum é pagar sem verificar o câmbio real. Muitos viajantes usam o cartão para pequenas compras, um café, uma bebida, um lanche, sem considerar que a conversão automática e as taxas bancárias podem encarecer significativamente esses gastos quando aparecem na fatura. No Brasil, ao pagar com cartão, algumas máquinas oferecem a opção de cobrar na moeda de origem do viajante. À primeira vista parece conveniente, mas na maioria dos casos, essa conversão inclui uma taxa de câmbio menos favorável. A recomendação geral é pagar sempre em reais brasileiros e deixar que o banco emissor do cartão faça a conversão. Para evitar surpresas, vale a pena levar um aplicativo de conversão de moedas no celular. Dedicar alguns segundos antes de pagar permite saber quanto você está realmente gastando e ajuda a manter o controle do orçamento durante toda a viagem. Esse hábito é especialmente importante para as pessoas mais velhas, que costumam viajar com um orçamento mais planejado e preferem evitar gastos inesperados. Controlar o câmbio não significa deixar de aproveitar, mas sim viajar com mais tranquilidade financeira. No Brasil, onde o pagamento eletrônico é comum, entender como funciona a conversão de moeda é uma ferramenta simples, mas muito eficaz para proteger seu dinheiro. Segredo 6. Guardar o passaporte e os documentos no fundo da bagagem. Um dos erros mais comuns e mais estressantes ao viajar pelos aeroportos do Brasil é guardar o passaporte e os documentos importantes no fundo da mochila ou da mala de mão. No início, isso pode parecer uma boa ideia,
Mas quando chega o momento de usá-los, o problema aparece. No Brasil, os documentos podem ser solicitados várias vezes ao longo do trajeto. No check-in, no controle de segurança, no embarque e, em voos internacionais, na imigração. Todos esses pontos funcionam em ritmo acelerado e com pouca tolerância para atrasos. O momento mais delicado costuma ser o controle migratório. A fila avança constantemente e o agente espera que o documento esteja pronto imediatamente. Se o passaporte não aparece de imediato e é preciso revirar a bagagem, o nervosismo aumenta. Para as pessoas mais velhas, essa pressão é sentida em dobro. Existem casos reais de passageiros que perderam voos domésticos ou conexões simplesmente por não terem os documentos à mão no momento decisivo. Não por um problema legal, mas por desorganização e estresse. A solução é simples e muito eficaz. Os documentos devem sempre ficar em um local de fácil acesso. Uma bolsa pequena transversal, uma pochete discreta ou um porta-documentos leve permitem retirar o passaporte em segundos, sem pressa nem situações constrangedoras. Em uma viagem, o mais valioso não é a bagagem, mas a documentação. Mantê-la visível, organizada e sempre ao alcance reduz a ansiedade, agiliza os controles e torna todo o percurso pelo aeroporto muito mais tranquilo. Segredo 5. Colocar líquidos e eletrônicos em locais difíceis de alcançar. Muitas das situações mais desconfortáveis nos aeroportos do Brasil não acontecem por causa das regras, mas por uma má organização da bagagem. Um erro muito frequente é guardar líquidos ou dispositivos eletrônicos no fundo da bagagem de mão, sem pensar no momento em que será necessário retirá-los. No controle de segurança, o procedimento é claro. Certos dispositivos e líquidos precisam ser apresentados rapidamente. O problema surge quando o passageiro abre a mala e descobre que tudo está enterrado sob roupas, sapatos e objetos pessoais. Então começa a busca desesperada, coisas são retiradas, tudo se desorganiza e o tempo se estende desnecessariamente. Para as pessoas mais velhas, essa situação é especialmente incômoda. Abaixar-se, procurar, reorganizar a bagagem e fechá-la novamente com pressa não só gera estresse, como também cansa fisicamente e expõe a momentos constrangedores diante de outros passageiros. Esse problema pode ser evitado antes mesmo de sair de casa. Ao preparar a mala, os líquidos permitidos devem ir sempre em uma bolsa transparente e de fácil acesso. Os dispositivos eletrônicos, celular, tablet ou notebook, devem ser colocados em um compartimento superior ou externo, fácil de abrir e fechar rapidamente. Quando tudo está bem organizado, o controle de segurança se torna um procedimento simples. Não há nervosismo, não há pressa e não há olhares impacientes atrás. Nos aeroportos brasileiros, arrumar a bagagem com lógica não é um detalhe menor. É uma forma direta de economizar tempo e viajar com mais tranquilidade. Segredo 4. Não levar lanches nem uma garrafa vazia e pagar mais caro no aeroporto. Há algo que quase todos os aeroportos do Brasil têm em comum: os preços altos de comida e bebida. Não importa se você está em um terminal grande como Guarulhos ou em um aeroporto regional, comer dentro do aeroporto costuma ser caro e muitas vezes de qualidade mediana. Um café, uma bebida e um sanduíche simples podem acabar custando muito mais do que o esperado. O problema é que esse gasto geralmente acontece em um momento ruim, com fome, cansaço e pouco tempo para comparar opções. É aí que se paga mais caro sem pensar muito. Para as pessoas mais velhas, isso tem um impacto ainda maior. Viajar com fome, sede ou mal-estar físico torna tudo mais pesado. Caminhar longas distâncias, esperar o embarque ou lidar com atrasos fica muito mais difícil. No entanto, esse problema tem uma solução simples e totalmente permitida. Em voos dentro do Brasil, é possível levar lanches secos na bagagem de mão. Castanhas, biscoitos, barrinhas energéticas ou frutas desidratadas. Eles ocupam pouco espaço e ajudam a manter a energia durante as esperas. Além disso, levar uma garrafa reutilizável vazia é uma estratégia muito eficaz.
Após o controle de segurança, muitos aeroportos brasileiros têm bebedouros ou fontes de água potável, onde é possível encher a garrafa gratuitamente. Isso evita gastos e ajuda a manter a hidratação durante todo o trajeto. Planejar a alimentação não é exagero, é bom senso. Comer e beber bem melhora o humor, reduz o cansaço e torna a passagem pelo aeroporto muito mais agradável. No Brasil, se antecipar a isso pode fazer uma grande diferença em como a viagem começa. Segredo 3. Não ter um plano B diante de atrasos em voos dentro ou a partir do Brasil. Os atrasos fazem parte da viagem e no Brasil não são exceção. Condições climáticas, alta congestão aérea ou ajustes operacionais podem alterar um voo sem aviso prévio. O problema não é o atraso em si, mas não saber o que fazer quando ele acontece. Muitos passageiros, ao ouvir um anúncio de demora, ficam parados sem informações claras. Não sabem se é melhor esperar, reclamar, procurar outra opção ou simplesmente se resignar. Essa falta de reação costuma jogar contra, especialmente quando o atraso é longo. No Brasil, as companhias aéreas são obrigadas a oferecer assistência ao passageiro de acordo com o tempo de atraso. Isso pode incluir comunicação, alimentação, hospedagem e transporte, dependendo das horas de espera. No entanto, esses direitos nem sempre são explicados de forma automática. Quem não pergunta geralmente acaba perdendo. Para as pessoas mais velhas, uma espera longa sem planejamento pode se tornar especialmente difícil. Cansaço, desidratação e falta de informação transformam o atraso em uma experiência muito desgastante. Ter um plano B significa estar informado antes de voar, saber quais direitos se aplicam, ter à mão o contato da companhia aérea e usar aplicativos que permitam acompanhar o status do voo em tempo real ajuda a tomar melhores decisões. Informar-se primeiro permite reclamar com calma e aproveitar a assistência disponível. Não se trata de ser pessimista, mas de estar preparado. No Brasil, como em muitos países, os atrasos são melhor administrados quando o passageiro age com informação e não apenas com paciência. Segredo 2. Não verificar o mapa do aeroporto e perder tempo valioso. Os aeroportos brasileiros podem ser grandes e confusos, especialmente para quem não os conhece. Mudanças de terminal, portões distantes e longos corredores são comuns. E não saber exatamente onde você está pode sair muito caro. Há passageiros que se sentam tranquilamente em uma sala próxima, sem perceber que o portão de embarque fica em outra área do aeroporto. Quando finalmente descobrem, já é tarde demais. Não é raro perder um voo simplesmente por não ter verificado a localização com antecedência. Para as pessoas mais velhas, caminhar longas distâncias sob pressão é especialmente difícil. O estresse de ter que se apressar, somado ao esforço físico, pode arruinar completamente o início da viagem. A solução é simples: se orientar assim que chegar ao aeroporto, consultar o mapa oficial, confirmar o portão de embarque e calcular o tempo necessário para chegar até lá, permite se deslocar com calma. Muitos aeroportos brasileiros contam com mapas digitais e aplicativos que facilitam essa tarefa. 1 minuto de orientação pode economizar horas de angústia. Saber onde você está e para onde vai é uma das formas mais simples de viajar com tranquilidade. Segredo 1. Não verificar os requisitos migratórios antes de viajar para ou a partir do Brasil. Um dos erros mais graves ao viajar é assumir que o passaporte é suficiente. O Brasil possui regras migratórias claras, e as companhias aéreas são obrigadas a verificar se cada passageiro cumpre esses requisitos antes do embarque. Dependendo da nacionalidade, o Brasil pode exigir passaporte com validade mínima, passagem de saída do país, comprovante de hospedagem, meios financeiros ou visto. O não cumprimento de apenas um desses requisitos pode impedir o embarque ou gerar problemas na chegada. O erro mais comum é consultar essas informações tarde demais. Quando o problema é identificado no aeroporto, já não há margem para solução. Discutir não adianta, e a viagem é perdida. Por isso, a regra é clara. Antes de comprar a passagem, consulte fontes oficiais brasileiras e confirme exatamente o que é exigido de acordo com a sua nacionalidade. Informar-se com antecedência evita frustrações enormes.
Viajar pelo Brasil pode ser uma experiência inesquecível, mas o aeroporto nem sempre acompanha essa promessa. Sistemas pensados para a rapidez, normas pouco explicadas e processos exigentes podem tornar o início da viagem desnecessariamente complicado, sobretudo para quem precisa de mais tempo e tranquilidade. As pessoas mais velhas não têm menos capacidade para viajar. O que elas precisam é de informação clara. Quando conhecem essas regras silenciosas dos aeroportos, deixam de ser as que mais sofrem com o sistema e passam a ser as que melhor o dominam. Esses conselhos não pretendem complicar a viagem, mas torná-la mais humana. Evitar estresse, gastos desnecessários e situações desagradáveis permite que a experiência comece bem desde o primeiro passo no aeroporto. Viajar com tranquilidade não é uma questão de sorte, é uma questão de preparação. E quando se sabe o que esperar, a viagem volta a ser o que sempre deveria ter sido: um prazer.